A sua propriedade é um negócio realmente lucrativo? A gente precisa entender a importância de falar sobre isso quando a gente fala de pecuária. E também a gente precisa entender não só a importância disso, mas a importância de entender o que realmente é ser lucrativo. Porque por incrível que pareça, não é porque está sobrando dinheiro no seu bolso que a sua operação pecuária é lucrativa. Eu sei que num primeiro momento isso é confuso. Eu sei que não faz sentido, né? Pô, mas se sobra dinheiro no meu bolso, o negócio está dando lucro, né? É o que a grande maioria entende. Mas isso não é bem assim. Eu vou explicar para vocês já já. Mas é muito importante que a gente entenda isso aqui, tá? Entenda a importância desse tema aqui, de falar sobre a rentabilidade, né? A gente tem que tratar a nossa fazenda, o nosso sítio, nossa chácara, a nossa pecuária como uma empresa. E empresa tem que dar lucro, empresa tem que ser financeiramente viável, né? Senão não faz sentido. Como eu disse lá no começo, ninguém aqui está brincando de fazendinha, ninguém aqui tem uma ONG, né? Uma fazenda ONG sem fins lucrativos. Não, o objetivo da grande maioria é ganhar mais dinheiro. Então a gente precisa entender isso com mais profundidade. E o que eu quero trazer com isso? Mais um conceito aqui, ó, para a gente começar a introduzir um pouco nesse tema aqui de lucratividade e rentabilidade. Eu quero alinhar isso aqui, esse conceito de investimento com vocês, tá? Turma, basicamente, no mundo dos investimentos funciona da seguinte forma. Quanto mais a gente investe, mais a gente tem que ganhar. O lucro tem que ser proporcional ao capital investido, certo? Não importa se eu estou ganhando 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões por ano. Não importa se isso é pouco ou muito para o padrão de vida que eu estou vivendo. Isso é importante, e o que importa é o que está sobrando em relação ao que está sendo investido. E quando a gente olha para a pecuária, muita gente vê o que está sendo investido, entre aspas, só como o que está saindo do bolso. Ah, eu comprei uma carga de sal, paguei tanto. Ah, eu paguei funcionário, paguei tanto. Ah, eu estou pagando parcela do trator, paguei tanto. Muita gente entende que o custo da pecuária é somente esse. Mas não é. Não é somente esse. Por quê? Porque para produzir, você tem que ter o gado, e o gado tem que estar, entre aspas, empatado ali na sua fazenda. Você tem que ter a terra. Se você não está trabalhando com arrendamento, você está trabalhando com terra própria, você tem que ter a terra. E muita gente não contabiliza a terra como um custo. A sua terra é um custo. A sua terra, por mais que você tenha, vamos dizer, comprado ela 20, 30, 50 anos atrás, por mais que você já tenha terminado de pagar, ela é um capital imobilizado, ela é um patrimônio investido que é necessário para que você produza a sua operação de pecuária. Então, por mais que você não esteja pagando a parcela da sua terra ou pagando um arrendamento ali para você mesmo, a sua terra custa. A sua terra custa só pelo fato dela ficar parada. Custa só pelo fato de você ter ela ali e ela ser um ativo que está disponível para você produzir, tá? Então, a partir do momento que a gente entende isso, que o investimento, quanto mais eu estou investindo, mais eu tenho que ter retorno. E a partir do momento que a gente entende que o que está em cima da minha terra, gado, cerca, curral, trator, o que eu estou gastando para manter a minha atividade, suplementação, mão de obra, adubação, combustível, etc., são custos que eu preciso ter para produzir, certo? Então nós temos diversas formas de entender isso aí. E esse conceito que eu queria trazer para vocês, antes da gente entrar na parte técnica. Quanto maior o nosso investimento, quanto mais a gente tem imobilizado ali, mais a gente tem que ter rentabilidade, mais dinheiro tem que sobrar, tá? Já já isso vai ficar mais claro para vocês. Entendendo isso, turma, vamos ver como é que o pessoal está conduzindo aí as operações de pecuária do Brasil, tá? Já já a gente vai fazer essa correlação com essa questão do investimento que eu acabei de falar para vocês. Eu quero trazer esse gancho agora, linkando isso aí com a pecuária. Lá na frente, a gente vai fazer uma correlação exatamente desses investimentos com a pecuária brasileira e você vai entender se sua operação hoje é realmente viável ou não e o que você precisa fazer para você tornar ela mais viável, tá? Vamos lá, puxando isso aqui para a pecuária. Isso aqui, moçada, é um dado, se eu não me engano, de 2022, tá? Esse dado não é constantemente atualizado, porque não é tão simples assim, mas ele é o mais recente que eu encontrei. A média de produção no Brasil, na pecuária brasileira, é apenas de 5,7 arrobas por hectare por ano.
Ou seja, na média, todos os pecuaristas, todas as fazendas de pecuária, produzem apenas 5,7 arrobas por hectare por ano. E aí, o produzir 5,7 arrobas não é ter 5,7 arrobas de gado em cima da fazenda, é realmente produzir. Se você entrou, por exemplo, vou fazer uma conta bem fácil aqui para entender isso aí. Se você mexe com recria hoje e você trabalha com uma cabeça por hectare, tá? E esse animal entra lá no começo da safra com 7 arrobas, por exemplo, e sai depois de um ano da fazenda, ou às vezes não precisa nem sair, mas depois de um ano dentro da fazenda, ele está com 12,7 arrobas. Ele entrou com 7, ganhou 5,7, no final de um ano ele vai estar com 12,7, uma cabeça por hectare. Então você produziu 5,7 arrobas por hectare, porque você tem uma cabeça e cada cabeça ganhou 5,7. Então, por hectare, a sua propriedade está produzindo 5,7 arrobas por hectare ano, tá? E isso é a média do Brasil. Ah, João, mas na minha eu tô com 12, na minha eu tô com 10. Se na sua você está com 10, vai ter alguém que está com 1, porque a média é 5,7. A gente sabe que tem propriedades que estão mais avançadas, tem propriedades que estão mais recuadas em relação a isso, depende do nível de intensificação, depende da região, depende de um punhado de coisa, tá? Mas essa é a média que a gente tem no Brasil hoje. Por que isso é importante? E por que eu falei primeiro de investimento, para depois vir falar disso aqui, para depois vir e conseguir fazer essa correlação? Vai ficar mais claro para vocês agora. Quero fazer uma conta, ó. Eu peguei esses 5,7 arrobas e multipliquei por R$200. Vamos supor que a arroba na média aí tá 200 conto, tá? Ah, João, mas na minha região tá 240. Ah, João, mas na minha região tá 180. Turma, não se preocupem com os números. Na cada região vai estar de um jeito, a gente está falando com gente do Brasil inteiro aqui, tá? Não se preocupem com o valor que está ali, se preocupem em entender a conta, entender como a conta é feita, para depois você transformar essa conta no seu número, na sua realidade, tá? Então vamos lá, eu peguei as 5,7 arrobas que são produzidas por hectare, vezes R$200, considerando a arroba de R$200. Então quer dizer que o pecuarista médio produz em torno de R$1.140 por hectare por ano, certo? Se ele produz 5,7 arrobas vezes 200, ele está produzindo R$1.140 por hectare ano. Não é o que ele vende, não é o que ele bota no bolso. Isso aqui ele está produzindo, beleza? Vamos considerar uma margem sobre a produção de 35%. O que é isso, João? O que é margem? Margem é o que sobra no final da operação. Você pagou, teve todo o seu faturamento, pagou todos os seus custos, é o que sobra. Isso é margem, tá? E aqui, como a gente sabe o que o pecuarista médio está produzindo, que é em torno de 5,7 arrobas, R$1.140, vamos estimar que desses R$1.140 que ele produz, 35% ele consegue de margem, tá? Ele consegue de sobra. Ah, João, mas no meu é 40, no meu é 20. Turma, a mesma ideia, tá? Vamos pensar na conta. Se esse cara que produz R$1.140 tem 35% de margem, quer dizer que ele tem de lucro por hectare em torno de R$399. Ou seja, o pecuarista médio brasileiro tem no seu bolso, no final de cada safra, no final de cada ano, R$399 por hectare. Então, se o cidadão tem 10 hectares, ele vai ganhar lá R$3.999. Você tem 100 hectares, R$39.999, isso aí por ano, tá? Por que eu estou mostrando esse número para vocês? Porque a média brasileira é muito baixa. E é muito baixa justamente por um motivo, porque a grande maioria não intensifica da maneira correta, né? Então a gente tem, turma, de novo, isso é uma média, então tem gente ganhando mais, tem gente ganhando menos. Mas na média, o pecuarista médio brasileiro tem aí somente em torno de R$399 de lucro por hectare por ano. Isso aí, para quem já entende um pouco da conta, sabe o quão irrisório, quão ruim é um valor como esse, tá? Mas eu quero te ajudar a entender um pouco mais em relação à sua propriedade, vai ficar mais claro. Por outro lado, vamos lá, vamos voltar naquele assunto lá do investimento. Agora a gente vai começar a correlacionar as duas coisas, pecuária e investimento, para fazer mais sentido na cabeça aí. Por outro lado, moçada, o hectare de terra vale, na média do Brasil, tá? R$14.300, do último censo que eu olhei. Ah, mas no meu vale mais, no meu vale menos. Moçada, não se prendam no número, se prendam na conta.
O hectare médio de terra no Brasil, R$ 14.300. Se a gente pegar o que o pecuarista médio tem de lucro, que é os R$ 399 por hectare por ano, e dividir pelo preço desse hectare, que no caso é o preço de compra da terra, né, de média de R$ 14.300, a gente vai encontrar a rentabilidade que esse pecuarista tem sobre o valor da sua terra. Lembra que eu falei para vocês que tudo que a gente tem ali, que a gente está desembolsando e o que a gente tem para produzir é um custo de produção? Por mais que você não esteja pagando a sua terra, por mais que você não esteja pagando arrendamento, por mais que sua terra já esteja quitada, a sua terra é um custo empatado que você tem. É um patrimônio empatado que você tem que é necessário para você produzir. Porque se você não tivesse a terra, você não ia conseguir produzir. Então, ele é um custo de produção, né? Você não paga, você não desembolsa, depois que você já terminou de pagar, obviamente, né? Você não paga para ter aquele custo, mas ele é um custo de produção. Ele só não sai do seu bolso, mas ele é um custo de produção, tá? E por isso que a gente tem que sempre pensar nisso. Voltando naquele assunto lá do investimento, né? Tudo que a gente investe, quanto mais a gente investe, mais a gente tem que ter retorno. Quanto mais dinheiro eu coloco em cima do negócio, mais dinheiro tem que voltar para mim. Senão esse negócio não faz sentido, né? Não importa o que ganha no bolso, importa o que é a porcentagem do que é o rendimento em cima do que você investiu. Então, se a gente for olhar a rentabilidade média aí em cima do patrimônio terra do pecuarista médio do Brasil, R$ 399 dividido por R$ 14.300, que é o preço do hectare, o pecuarista na média tem 2,8% de retorno ao ano sobre o que vale a sua terra, tá? Então, se a gente for resumir isso, o que isso mostra? Que o pecuarista recebe rendimentos apenas de 2,8% do que vale a terra. Eu sei que em alguns momentos esse número e essa questão de rendimento, rentabilidade, pode ficar um pouco confuso, mas já vai fazer mais sentido para vocês, tá? Só que, por que eu quero trazer esse número? Porque ver um número como esse, moçada, 2,8% sobre o patrimônio terra, chega a ser triste de ver. Porque a taxa de juros no Brasil hoje está quase 11%, está 10 e uns quebrados lá. Mas o que significa? Bom, a taxa de juros está a 11% e o pecuarista médio está tendo 2,8% do que vale a terra, mas beleza, João, eu já entendi esses números que você falou, mas o que isso significa? Significa o seguinte, se você colocar um dinheiro no banco atrelado à taxa Selic, se você fizer um investimento no banco, né, atrelado à taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ele vai te render esses 11% ao ano. O que é esses 11%? Se você colocar R$100 mil no banco, você vai ter de rentabilidade ali R$11 mil, tá? Sem você fazer nada, só fazendo investimento. Só que, olha como o pecuarista médio está produzindo pouco, está ganhando pouco dinheiro, está na fumada, vamos dizer assim. Ele está tendo um retorno não de 11%, ele está tendo um retorno de 2,8%. Então, se ele colocasse esses mesmos 100 mil, né, entre aspas, na pecuária dele ou na terra dele, não ia retornar os 11 mil que a taxa Selic ia retornar. Ia retornar somente 2.800. Então, olha o tanto que está longe isso aí. Olha a diferença. Se o cara simplesmente vender toda a fazenda e colocar no banco, ele ganha mais dinheiro do que ele ganharia na pecuária hoje, tá? Eu sei que quando a gente pensa em pecuária, pensa em terra, nós também temos que contar como se o imobiliário, como a fazenda, fosse um investimento, porque, querendo ou não, a fazenda valoriza, a terra valoriza, e tudo bem. É interessante sim pensar nisso, é algo que a gente tem que considerar, só que a grande maioria não quer vender a fazenda. A grande maioria não pensa em vender a fazenda. Então por que a gente vai ficar contando com a rentabilidade de um negócio que a gente não vai vender? Ah, mas eu comprei o hectare a 5 mil, hoje vale 50 mil. Você vai vender? Não, não vou vender. Então você não pode contar com isso aí. Não vai fazer diferença nenhuma para você. Agora, se você entrou na pecuária, no imobiliário, né, com o objetivo de comprar uma terra barata, estruturar, limpar, não sei o que lá, depois vender uma terra mais cara, aí tudo bem. Aí você pode contar. Agora, se seu objetivo não é fazer isso, você não pode contar com essa valorização da terra, porque você não vai pôr aquilo lá no bolso. Aquilo lá não paga suas contas, aquilo lá não vende, não compra outra caminhonete para você, não faz você viajar todo ano, não reforma a sua casa. Então, se você não vai vender a fazenda, esquece de contar com valorização da terra, tá? Não faz sentido, a não ser, de novo, que você vá, por isso,
que você vai fazer isso de forma proposital, né? Eu vou ajeitar a fazenda para vender ela mais caro. Aí tudo bem, aí você pode contar. Então, moçada, está muito longe, está muito distante o que o pecuarista médio recebe, que é só 2,8% do que vale a terra, para a taxa de juros do Brasil hoje, que está 11%. De novo, faz muito mais sentido para esse cara que produz pouco aqui vender tudo e colocar no banco. Ele vai ganhar mais dinheiro sem fazer nada. Então, quando a gente olha um indicador legal aí, de rentabilidade sobre o patrimônio terra, a gente não precisa sempre estar batendo a taxa Selic. Por quê? Porque tem momentos que a taxa Selic sobe, tem momentos que a taxa Selic desce, tá? Há alguns anos aí, alguns meses atrás chegou a 14%, se eu não me engano, agora já está em 11%, vai continuar baixando, pode chegar daqui 2, 3 anos em 2%, 1%, então isso varia, né, em relação à economia do país. Então a gente não pode simplesmente ficar se baseando na taxa Selic. Um indicador que a gente tem seguido muito, assim, que consegue trazer uma rentabilidade legal e a gente consegue enxergar que a pecuária é uma atividade lucrativa a partir daquele número, é 6%, tá? 6% do que vale a terra. Então, esse número aqui, de 2,8, seria praticamente o dobro, né? Um pouquinho mais que o dobro. Então, fazendas que têm pelo menos 6% de rentabilidade sobre o que vale a terra, já começam a ter uma pecuária mais atrativa, vamos dizer assim. Agora eu quero começar a trazer isso, fazer uma conta inversa, tá? Vamos começar a trazer isso para a sua realidade aí. Eu quero que você puxe uma calculadora agora, porque nós vamos fazer uma conta junto. Ah, João, eu estou mexendo no celular, eu estou assistindo você pelo celular e minha calculadora está no celular. Pega da mulher, do filho, da esposa, de alguém aí. Se você não conseguir, pelo menos anota essa conta no papel aqui para depois você fazer, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o preço do hectare da sua terra e multiplicar por 0,06. E aí tem o seguinte, não é o preço que você pagou pela sua terra, é o preço que ela vale hoje. Se você fosse vender a sua propriedade, por quanto você ia vender cada hectare? Ah, eu ia vender por X, eu ia vender por Y, eu ia vender por 50 mil. Você vai fazer a conta com 50 mil, mesmo que você tenha pagado R$1.000. A conta é com o que vale hoje, tá? Então você vai pegar o preço do hectare da sua terra aí, da sua propriedade, como se você fosse vender ela hoje, e multiplicar por 0,06, que é igual a 6%, tá? Eu trouxe uma simulação aqui para vocês. Vamos supor que o hectare hoje aí vale 40 mil, que vai dar em torno de R$100 mil o alqueire de 2,42, tá? Vamos imaginar um hectare aí de 40 mil. De novo, você vai fazer essa conta para a sua realidade, porque cada região, cada pedacinho do Brasil é um valor diferente, tá? O que você vai fazer? Vai pegar os 40 mil, vai multiplicar por 0,06, que tem que lembrar de pôr outro zero, tá, turma? É 0,06, que nesse caso aqui vai dar R$2.400. O que esse número significa? Significa que se minha terra vale 40 mil reais e eu quero rentabilizar ela pelo menos a 6% do que ela vale, que é um número interessante, essa terra, é a minha propriedade, tinha que estar me dando R$2.400 de lucro por hectare por ano. Ou seja, a sua operação pecuária teria que te dar R$2.400 por hectare ano. Aí eu faço a pergunta para vocês. A sua pecuária está te dando isso? A sua pecuária está dando o valor que deu aí na sua calculadora? Responde aí para mim nos comentários, sim ou não. Se a sua pecuária sobra essa quantidade aí que é o número que eu mostrei para vocês. Não os 2.400, mas sim o da conta que você fez em relação ao seu preço. Sobra ou não sobra isso aí no seu bolso todo ano, por hectare? Por incrível que pareça, essa é a realidade da grande maioria. Hoje, para a grande maioria dos pecuaristas, não vale a pena ter a terra. Vale a pena vender tudo, colocar no banco e ganhar mais dinheiro. Eu sei que dói fazer isso, eu sei que dói falar isso, eu sei que dói entender isso, porque não é isso que a gente quer. Nós estamos ali para produzir, nós estamos ali para não só para ganhar dinheiro, para fazer tudo aquele negócio acontecer, né? Mas a gente tem que olhar para o lado financeiro também. A gente tem que pensar que aquele negócio tem que ser rentável. Lembra o que eu falei para vocês lá na questão do investimento? Todo investimento ele tem que ser remunerado. Quanto mais eu invisto, mais eu tenho que ganhar. E se a sua terra vale bastante, você tem que ganhar mais em cima dela. Se sua terra, nesse caso aqui, 40 mil reais o hectare,
tem que te sobrar R$ 2.400 por hectare ano. Se não está sobrando isso, o que está acontecendo? Por que não está sobrando? Porque você não está conseguindo produzir o suficiente, não está conseguindo gerir os seus custos de maneira eficiente para que você consiga produzir cada vez mais e ganhar mais dinheiro. É o que a gente viu lá do pecuarista médio ali, que produz só 5,7 arrobas por hectare ano. Tá? Então, se a gente entender que quanto mais a gente produz, desde que a gente consiga produzir de maneira inteligente, né? Não só gastando dinheiro a mais, quanto mais a gente produz, mais a gente vai conseguir ter margem para ganhar mais dinheiro e buscar essa rentabilidade em cima da minha terra, a coisa começa a encaixar. Bom, se ao invés... Vamos voltar naquela conta lá que eu fiz lá no começo, ó. Deixa eu até voltar aqui. Essa aqui, ó. O cidadão produz 5,7 arrobas. Um arroba de R$200 vai dar 1.140. Se ele produzisse 11,4 arrobas, já ia dar 2.140. Se ele produzisse 20 arrobas, já ia dar quase R$5.000. Então percebam como a coisa vai mudando. Quanto mais a gente produz, mais tem a chance de sobrar, desde que a gente produza da maneira correta. Não adianta gastar tudo, jogar dinheiro no lixo, encher o coxo de ração da maneira errada só para produzir mais, porque aí não vai pagar a conta, né? Toda a nossa produção ela tem que ser viável. Então, quanto mais a gente produz, maior a chance da gente ter mais dinheiro, tá? Se você está assistindo esse vídeo agora é porque você quer melhorar o seu resultado na pecuária de corte. Então, eu quero te convidar a conhecer o Portal Acelerador de Arrobas, que é o maior portal de capacitação de pecuaristas do Brasil. Lá a gente tem dezenas de cursos, dezenas de formações para que você consiga transformar a sua propriedade em uma empresa que realmente vai te dar dinheiro, aumentando o seu lucro em até 10 vezes. Clica no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo para que você consiga ver e ter acesso a tudo que tem lá dentro e entender se é para você.